Hoje vamos refletir sobre o Salmo 133, um salmo escrito por Davi. Para entendermos realmente a mensagem de Davi nesse salmo, nós precisamos entender um pouco da história da nação de Israel que chegou a esse ponto em que Davi tem essa experiência ao escrever esse salmo. O povo de Israel, ele foi formado no Egito. Moisés tirou o povo do Egito, passou a liderança para Josué, e Josué então vai dividir a terra palestina, a terra prometida por Deus a Abraão, em 12 grandes fazendas, e estabelece ali, coloca ali as 12 tribos de Israel. Depois que da liderança de Josué, a nação de Israel passou a ser governada por juízes. A liderança era praticamente dos anciãos e dos levitas e sacerdotes que cultuavam a Deus num determinado lugar que foi colocado o tabernáculo. Mas a história vai acontecendo e gradualmente a nação de Israel vai perdendo o prazer, a alegria de adorar a Deus naquele lugar que Deus tinha estabelecido. Então cada um adorava do seu jeito, e principalmente começaram a adorar a outros deuses. Durante 450 anos de juízes, a nação de Israel, vários lugares, várias tribos, tiveram 7 ciclos de falhas e passaram a adorar outros deuses, e consequentemente eles se tornaram escravos e serviram a esses povos que adoravam esses deuses. Em determinado momento, quando eles se lembravam da aliança, se lembravam que reconheciam que tinham esquecido das alianças com Deus, que estavam abandonando a Deus, rejeitando a Deus, então se arrependiam e suplicavam por um libertador, por salvação, suplicavam pela misericórdia de Deus. Então Deus levantava um juiz para guerrear com os inimigos, e então salvava aquelas tribos dessa opressão. Eles tinham um tempo de sossego, mas passava-se algumas gerações e eles novamente caíam no mesmo ciclo de falhas. Chegou um momento em que eles não aguentaram mais viver daquele jeito, e eles acharam que estar sob a liderança de Deus não era suficiente. Eles precisavam ser iguais às outras nações, ter um rei. Então eles clamaram a Deus por um rei, e Deus deu em primeiro lugar o rei Saul. Um rei segundo o coração deles, reinou 40 anos, começou muito bem, mas terminou muito mal. Chegou a um ponto em que Deus tinha o rejeitado, e aí comissiona Samuel para ir até a casa de Jessé e ungir e escolher então o seu filho Davi para ser o rei. Davi ainda conviveu um certo tempo com Saul e ia para as guerras e trazia muitas vitórias. Isso causou muitos ciúmes em Saul, e Saul passa a ser o próprio perseguidor de Davi. Quando Saul morre, então Davi, que estava ali em Judá, era da tribo de Judá, ele passa a reinar sobre Judá, mas as outras tribos, as outras 11 tribos, não aceitam Davi como rei. E um dos filhos de Saul, Isbosete, passa então a liderar essas 12 tribos e monta uma rebelião contra Davi, e depois de muitos anos sangrentos, há uma guerra que é vencida pela tribo de Judá. Então, após esse momento, Davi então se torna rei de Israel. Nesse momento então é que Davi vai escrever esses salmos, o Salmo 133, quando as 12 tribos de Israel têm um só rei, têm um lugar só de adoração. Nesse tempo no tempo anterior eles tinham perdido até a arca, não sabia onde a arca estava. A arca, como nós falamos no domingo passado, a arca constantemente estava mudando de lugar, ficava na casa de uma pessoa, de outra. Então cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos. No caso assim, até das 11 tribos sob a liderança de Isbosete, eles voltaram a cultuar Baal, colocaram 2 cidades como centro de adoração a Baal. Então eles rejeitaram totalmente a Deus. E agora Davi, conquistando essa batalha, conquistando a guerra, unifica a nação de Israel, unifica as 12 tribos sobre um só reinado. E aí volta a trazer para a nação de Israel o lugar de adoração que Deus tinha escolhido, não o lugar que Davi escolheu. Davi vai atrás da arca, ele reconstrói o tabernáculo, ele monta um sistema de levitas sacerdotes e se torna uma adoração muito bonita. A nação de Israel passou a ter uma adoração unificada,
um conhecimento unificado, tentando abandonar o culto a Baal e a Balaíns e aquele panteão de deuses que estavam juntamente com Baal. Então a adoração foi unificada, as pessoas recebiam o mesmo ensino, se encontravam no mesmo lugar das festas, as festas foram restauradas da forma devida. Então o povo começou a ter uma comunhão naquela diversidade, de serem tribos diferentes, serem povos diferentes, morarem em lugares diferentes, mas eles vinham e se reuniam ali em Jerusalém para celebrar a Deus, a receber o ensino, entender o ensino dos sacrifícios, renovar os compromissos que tinham com Deus, trazer as suas ofertas, os seus sacrifícios, e cultuar e celebrar ali como uma nação que foi formada, que foi escolhida por Deus. Consequentemente, essa união trouxe muitas prosperidades. Uma prosperidade econômica, porque agora as tribos podem ter um comércio comum. Agora as pessoas podem viajar por todo o território de Israel sem precisar pagar pedágio, sem correr risco de morte, sem ter perigos de serem assaltados, de serem rejeitados, porque não era daquele povo naquele lugar. E vários critérios da lei passam novamente a serem observados, que você podia fazer a sua caminhada e podia, à beira da estrada, usufruir e usar os frutos daquela plantação. A lei previa isso. Então foi um momento, o custo dessa união baixou muito. E a alegria de se encontrar, de conhecerem pessoas novas, saberem as novidades. Então foi um momento muito legal quando Davi vê essa prosperidade econômica, essa prosperidade espiritual da nação de Israel. Eles tinham o tabernáculo e não tinham o templo. Então por isso que Davi vai começar a alimentar um desejo muito grande de construir um lugar muito mais apropriado para toda a nação de Israel adorar a Deus. Foi isso o Salmo 132, quando Salomão posteriormente vai fazer um culto de agradecimento, um culto de inauguração do templo. O Salmo 33 vai trazer então uma mensagem para nós que a unidade deve ser o esforço mais doxológico dos peregrinos. Então essa frase parece um pouco estranha para você, mas todos nós sabemos o que é unidade, todos nós sabemos o que é esforço. Então a ideia aqui é que manter a unidade, viver em unidade, deve ser um empenho muito prioritário na nossa vida para que alguém seja glorificado, alguém seja conhecido, alguém seja bendito. Essa é uma ideia que Paulo vai desenvolver em Efésios também. E o próprio Jesus falou a respeito disso, de que a união ela é criada por Deus. Deus selecionou a nação de Israel, escolheu a nação de Israel, e todos que pertenciam à nação de Israel se tornaram os seus filhos, se tornaram o seu povo. Essa união é criada por Deus. Cada um que está ligado em Deus está ligado, consequentemente, ao seu irmão, aqueles que convivem, aqueles que pertencem ao povo. Então a união é em Deus. Mas a unidade que é viver de forma coesa, de forma alegre, de forma digna e correta e direita, de acordo com essa união, é um esforço. E esse esforço vai glorificar o próprio Deus. O próprio Jesus falou que ele seria conhecido pelo mundo, ele seria conhecido pelos incrédulos, se os seus discípulos amassem uns aos outros. Isto é, vivessem em união. Então a ideia do Salmo aqui, Davi está encorajando, ele contempla aquele momento muito importante da nação de Israel, que era aquela unidade, que agora as guerras acabaram, havia paz, havia prosperidade, eles podiam caminhar, não havia mais lutas, não havia mais ódio entre as tribos, não havia mais dificuldades. Então, quando ele contempla aquilo, a nação de Israel se reunindo num só lugar, louvando um só Deus, abandonando a sua idolatria, então ele fala que essa unidade glorifica a Deus. Há um grande prazer de Deus em ver os seus filhos andando em amor e andando em unidade. Vamos olhar o próprio Salmo, os versículos, os 3 versículos. É um salmo muito curtinho, mas ele fala mensagens muito interessantes e muito importantes para nós. O versículo 1 fala que como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Então eu fico imaginando Davi vendo
aquelas caravanas de peregrinos chegando em Jerusalém e de repente encontrando uma tribo do norte, encontrando alguém do sul e abraçando, qual é o seu nome, que bom que estamos aqui. Não se conheciam, mas sabiam que estavam unidos em Deus. E ao se encontrarem, eles tinham alegria e já havia uma intimidade. Isso acontece conosco quando nós viajamos para alguns lugares e encontramos outros irmãos em Cristo. Nós ficamos até meio preocupados que depois de 5 minutos parece que já conhecíamos aquela pessoa de algum lugar. E algumas vezes perguntamos isso. Mas por quê? Existe o Espírito Santo em nós que nos liga a Cristo, e o fato de a pessoa estar ligada em Cristo, então nós temos uma unidade com essa pessoa. A palavra bom e agradável não tem muito significado aqui. Nós sabemos o significado, não tem algo muito diferente. Bom é bom. Agradável é algo proveitoso, algo cheiroso, algo benéfico para certos momentos. É gostoso. Não traz uma aversão, não traz um desconforto. Então Davi, quando talvez o seu palácio estava olhando aquelas multidões, pessoas chegando e se abraçando, cantando, e havia música que eles cantavam desde a saída da terra deles, e chegavam cantando em Jerusalém. E nós já estudamos alguns salmos que falavam, quando eles saíam, eles falavam, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E quando chegavam em Jerusalém, eles paravam diante de Jerusalém, eis aqui eu estou, ó Jerusalém. Eles tratavam Jerusalém como se fosse uma pessoa, de tanta alegria que eles tinham. Então essa alegria vai crescendo gradativamente. E Davi percebe que o seu esforço em servir a Deus, em ir em direção a Deus para unificar a nação de Israel, trazia muita alegria para ele, mas ele sabia que essa alegria era doxológica, essa alegria exaltava a Deus, glorificava a Deus, porque Deus tinha esse propósito. Então ele fala assim, como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. A unidade existe, mas o viver pode ser diferente da unidade. Paulo, no capítulo 4 de Efésios, versículo 1, ele fala assim, rogo, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vossa vocação. A nossa vocação é que nós somos unidos em Cristo. Andar de modo digno é o nosso viver. Nós podemos até ter sentimentos negativos com alguém que está unido comigo em Cristo. Por isso cria-se barreiras, os custos são enormes, as dificuldades são enormes. Deus, nossa vida se torna quase que inútil, porque quem não acredita em Deus, quem não é filho de Deus, olha para a atitude dos filhos de Deus e estranho. Como pode isso acontecer? Ainda se dizem filhos de Deus. Então o viver pode se tornar um viver inútil, que não traz adoração, que não traz alegria a Deus. No segundo versículo, Davi escreve o seguinte, pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha de suas vestes. Davi, nesses 2 versículos, vai fazer uma figura de linguagem que nós chamamos de símile. Isto é uma comparação. Ele falou que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então ele quer explicar para nós o que significa isso. Por que é bom, por que é agradável. Então a primeira comparação ele vai fazer o seguinte, ele vai comparar a união dos irmãos, do povo de Deus, com o óleo da unção. E ele vai começar dizendo que a união é preciosa como o óleo da unção. O óleo da unção era preparado por sacerdotes através de uma receita que Moisés deu através de um azeite especial de oliva e mais 4 especiarias que produziam um óleo muito rico, raro, muito fragante, muito cheiroso. E era somente fabricado pelos sacerdotes e somente para ser usado na unção dos sacerdotes. Então, quando o juiz ou o rei ungia esses sacerdotes numa cerimônia muito importante, isto é, fazendo com que o povo reconhecesse que aquela pessoa ali, a partir daquele momento, seria um instrumento de Deus
para liderar o povo, para capacitar o povo, para interceder para o povo, exercer o seu ministério de sacerdote. Então, numa cerimônia muito bonita, muito séria diante de Deus, com a aprovação de Deus, o óleo era derramado esse óleo bonito, cheiroso, precioso, rico, raro, ele era derramado sobre a cabeça de Arão, mas não era derramado com um pinguinho só ou com o dedo molhado, não, ele era derramado em abundância. Esse óleo cobria a cabeça de Arão, descia pela sua barba, descia pela orla e chegava até a barra das suas vestes, isto é, dava um banho quase que inteiro e cobria totalmente a Arão. Por causa da palavra inicial que Davi usa no versículo 2, pois a união é preciosa, nós pensamos inicialmente que a união é cara. Realmente, a união custa um preço. Manter a união, muitas vezes, nós temos que pagar um certo preço, temos que, muitas vezes, abrir mão de pontos de vista que nós temos para não ofender, temos que muitas vezes nos controlar, temos que abrir mão de algumas preferências nossas. Existe um certo custo, existe um certo esforço, existe um certo cuidado nas nossas palavras, existe um certo cuidado com as nossas ações. E a união, ela usa muito a atitude do perdão, do esquecer, do pagar o preço. Então ela realmente é preciosa, ela custa, ela é rara, ela é muito valorizada. Mas a ideia que talvez que Davi está querendo comunicar a nós é que a união é algo integral. Ela vem da cabeça e passa por todo o corpo de Arão. A união torna a pessoa de Arão atingida por algo que vem de cima, algo que vem de Deus. Então, Davi está mostrando que a união dos filhos de Deus, dos irmãos, ela é boa e agradável, porque ela é preciosa, porque ela torna coeso todo o ser. Não é somente uma bênção que vem somente para a cabeça, ou sobre o peito, ou sobre os pés, mas ela une, ela junta tudo, ela cria uma só coesão. No versículo 3, então, Davi escreve: a união, ela é boa e agradável, é uma outra comparação que ele vai fazer aqui, porque ela é revigorante. É revigorante como? Como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia sua bênção e dá vida para sempre. Davi vai usar dois montes aqui. Na geografia da Palestina, ela é quase que uma linguiça. Então temos o norte da Galiléia e o sul é a Jerusalém. O Monte Hermon é o maior monte, é o mais alto monte de Israel, e fica ao norte, quilômetros de distância se consegue ver esse esse monte. Os picos desse monte ficam quase todo ano congelados. E esse gelo desce muitas vezes, então existe alguns lugares com água aos pés desse monte. E durante o dia, então, o sol bate ali, vai levantando esse vapor de água, e à noite, então, se torna um orvalho, e aí as terras ao redor são abençoadas por esse orvalho à noite. E o vento acaba levando esse orvalho para o sul, que chega lá em Sião. Então, todo o caminho esse orvalho vai abençoando a terra, irrigando uma terra árida, uma terra seca. Os dois montes ficam mais ou menos a 200 quilômetros de distância. Então Davi fala que a união dos irmãos, ela é boa e agradável, e é tão bom quando os irmãos vivem em união, porque isso traz algo revigorante. É algo que é produzido pela natureza, produzido por Deus, e que vai abençoando, enquanto muitas vezes nós dormimos, né? Que vai ali irrigando, que vai produzindo vida, e começa lá em Sião no norte, vai unindo todas as tribos, e chega então em Sião, o lugar de Jerusalém, o lugar onde havia ensino, o lugar onde havia adoração, sacrifício, festas, aonde a nação de Israel podia curtir o Shekinah, a presença, a manifestação de Deus ali. E ali em Jerusalém, Deus pronuncia a sua bênção. É ali que Deus então
aquelas pessoas se submetiam, que reconheciam o padrão de Deus, a aliança de Deus. Ali estava o templo, vai estar o templo, até o momento de Davi tem o tabernáculo, onde fazia todo o culto, do jeito que Deus tinha estabelecido, não mais do jeito que cada um queria fazer. E mais para frente vai ter o templo, aonde a nação de Israel vai desfrutar mais ainda da presença de Deus. Ali também Davi fala que ali o Senhor pronuncia a sua bênção, ali que é ensinado o caminho, os propósitos do ser humano, ali que nós conhecemos a verdade a respeito de Deus e a respeito do homem. Então Davi fala que é revigorante, isso traz vida, isso faz com que as nossas ilusões sejam jogadas por terra. E ali Deus dá vida para sempre. Talvez Davi é o profeta, é o maior profeta a respeito do Messias. Nós sempre pensamos que Isaías foi o profeta que mais profetizou a respeito do Messias, mas Davi é o que mais profetizou. E ele fala que ali em Jerusalém é o lugar onde Deus pronuncia a sua bênção, e ali é que ele vai dar vida para sempre. Através de seguir as diretrizes de Deus, a nação de Israel poderia viver uma vida sábia. Mas talvez Davi está pensando, já fazendo uma profecia a respeito de que um dia Deus ali em Jerusalém estaria de forma gratuita oferecendo e dando vida eterna, através de enviar o seu filho Jesus e ser julgado em Jerusalém, ser crucificado em Jerusalém, ser ressuscitado em Jerusalém, e em Jerusalém vai ser pregada a mensagem para as 16 nações do dia do Pentecostes, e vão ser espalhados para todos os povos. Os judeus vão ser espalhados e vão pregar a mensagem de salvação que o Messias chegou. E essa vida não é uma vida que dura um certo tempo, mas é uma vida que dura para sempre. Então a ideia de que Davi, com aquela união, vendo o povo caminhando para Jerusalém, valorizando Jerusalém, entendendo que Jerusalém era o lugar da bênção e do ensino de Deus, ele está vislumbrando o que vai acontecer no futuro, que dessa união Deus enviaria um Messias para redimir toda a humanidade. Mas a história continua. Davi queria construir o templo, mas Deus não permitiu. Davi preparou todo o material, todos os desenhos de como deveria ser o templo, e Davi morreu, passou a liderança então da nação de Israel para Salomão. Salomão vai desfrutar da união do povo muito mais do que Davi desfrutou. Davi constantemente estava sendo atacado por inimigos, mesmo ele tendo aquele prazer de ver o povo unido, mas em todo o seu reinado os próprios filhos quiseram a sua morte. Então ele sempre tinha inimigos. Os salmos, muitos dos salmos falam Davi assim, reclamando, chegando para Deus, derramando o seu coração, dizendo que os inimigos estão constantemente se aumentando, estão às portas, estão ao seu lado, tentando destruir. Mas quando ele entrega a liderança para Salomão, então Salomão traz uma paz para a nação de Israel. Com o seu pedido a Deus por sabedoria, e tendo sabedoria, ele passa a liderar a nação de Israel de uma tal forma que a nação de Israel, além de edificar o templo, passaram a ser unida, passou a ser uma nação rica, onde reis de outros países, de outros impérios vinham e chegavam para Salomão dizendo que era melhor ser um empregado ali no reino de Salomão que ser rei na terra deles. E tão gostoso, tão bom que é isso. Salomão começou muito bem, ele trouxe uma prosperidade muito grande, mas ele foi se esquecendo um pouquinho de Deus e se apoiou no seu próprio entendimento. E gradativamente ele começa a trazer problemas para si, para o reino e para o povo de Deus. Ele encareceu muito o custo do palácio, com os casamentos, com as alianças que ele fez com os outros povos, que parecia alguma coisa muito boa, mas ele trouxe um custo violento. E as 10 tribos do norte começaram a não mais apreciar as atitudes do rei, cobrando muito impostos, o peso ficou muito caro. E Salomão então passa a exigir do povo, aquele rei amável, aquele rei generoso, agora passa a ser um rei autoritário. E aí as tribos começaram a ter problemas. Quando Salomão morre, o seu filho Roboão toma o reino.
E em vez de fazer o contrário, tentar reverter a situação, ele ainda fez a sua liderança ser mais rígida, mais forte ainda. E consequentemente, então, as 10 tribos se separaram e houve uma divisão no reino. Durante muito tempo, essa divisão trouxe guerras, trouxe batalhas. No sul, em Benjamim e Judá, nas tribos do sul, ainda continuou a dinastia do rei Davi. Os filhos de Davi ainda continuaram reinando. Salomão, Roboão e os outros e mais filhos que vieram para frente. No norte, a coisa era tão triste e terrível que eles voltaram à idolatria muito mais rapidamente. E cada dia era uma dinastia, uma nova família que ocupava o reino do norte. Então o desleixo de Salomão em não cuidar da sua vida para com Deus trouxe divisão. Aquilo que era tão gostoso, tão bom e agradável, trouxe consequências terríveis, trouxe divisão, e o próprio reino começou a ter um custo muito alto e desfrutar das misérias que as divisões e a falta de união, a falta de unidade pode trazer para uma nação. Consequentemente, em poucos anos, apesar dos profetas terem avisado por muito tempo, o reino do norte foi invadido pela Síria e foi espalhado. Famílias perderam os seus familiares, além da morte, mas também foram espalhados para países distantes e deixaram de ser famílias. Mesmo assim, outros profetas alertaram, o reino do sul não foi destruído nessa época, mas os profetas começaram a alertar o reino do sul que se não voltassem para Deus, também seriam levados em cativeiro. E depois de alguns anos, a Babilônia, através de Nabucodonosor, vem e leva cativo o reino do sul para a Babilônia para ficar durante 70 anos. Daniel é levado, Daniel e seus amigos são levados. Jeremias, nessa época, foge para o Egito. E lá no cativeiro, os profetas também, antes do cativeiro e depois do cativeiro, ainda alerta a nação de Israel para voltar-se a Deus, que Deus tem uma aliança eterna com eles, para eles voltarem para Deus, que Deus vai os unir novamente. Essa é uma profecia que Ezequiel tem do Vale dos Ossos Secos, que Deus vai fazer um dia a nação de Israel ser novamente uma nação coesa, um só Senhor, uma só fé. E isso seria conquistado através do Messias. Deus então promete e ensina através dos profetas que ele vai unir novamente a nação de Israel, não somente a nação de Israel agora, mas os gentios também, num só corpo. E esse é um grande mistério que o apóstolo Paulo vai ensinar no Novo Testamento, pois Jesus, quando veio, ele uniu todos em si próprio. Ele morreu por todos e ele uniu todos num só corpo, o corpo dele é a igreja. O que nós aprendemos hoje? Que a união é boa e agradável. A união é preciosa e revigorante. Ela é rara. Ela tem o seu valor e devemos valorizá-la a todo custo, lutar por ela, exercer um esforço muito grande. Ela é revigorante, ela nos traz paz, ela não entristece, ela sempre vai trazer alegria. Ela é abençoadora. Ela traz a bênção de Deus, ela traz um prazer de Deus em estar ali conosco, com pessoas que se amam, que lutam um pelos outros. E ela é vivificante, ela traz vida. Com isso, a união, por ser boa, agradável, preciosa e revigorante, abençoadora e vivificante, ela é doxológica, ela glorifica a Deus. Deus é glorificado através do seu povo que vive em união. Nós somos unidos em Cristo, mas o nosso comportamento deve ser um esforço para manter essa unidade. A unidade deve ser o esforço mais doxológico dos peregrinos. Que essa seja a nossa luta. Que esse deve ser o nosso cuidado, a nossa preocupação. Como que eu posso contribuir para que a unidade dos filhos de Deus seja aumentada, seja fortalecida, seja indestrutível? E como que eu posso descobrir se eu sou objeto de prejudicar essa unidade? Será que Deus colocou capacidades em mim, me deu talentos, me deu dons, para que eu fortaleça a unidade dos meus irmãos?
Será que eu estou usando? Será que eu estou sendo um verdadeiro mordomo, um mordomo fiel a Deus com as minhas capacidades, com o meu tempo, com o meu talento, com o meu tesouro, para que essa unidade seja viva, seja preciosa, seja boa, seja agradável e essa unidade possa glorificar a Deus? Será que eu tenho consciência disso? Que bom. Então, olha só, recapitulando aquilo que Paulo falou lá em Efésios capítulo 4, versículo 3. Façam todo o possível, e talvez eu acrescentaria o impossível também, para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Nós somos unidos um com os outros, com aquele que está unido em Cristo. Então agora eu devo viver um comportamento que seja de acordo com essa união. Algumas coisas talvez a gente tenha que entender. Algumas vezes nós pensamos que unidade é só comparecer num determinado local, num determinado dia, por 1 ou 2 horas e ali sentar e ouvir uma mensagem, um pastor, cantar algumas músicas. Nós achamos que igreja, que viver a vida de povo de Deus, ela se resume a isso. Mas igreja é muito mais do que isso. É vida. E é vida diária. Então, Deus me deu dons, Deus me deu talentos, Deus me deu tesouro, Deus me deu tempo para que eu use em prol de beneficiar a unidade de Deus. Uma coisa que nós temos que entender é que a unidade, ela tem diversidade. As pessoas são diferentes. As tribos eram diferentes. Tribos viviam mais ao norte, em regiões mais quentes, mais frias, regiões mais baixas, mais altas. Eles tinham seus costumes, eles tinham as suas culturas. Então, muitas vezes nós temos unidade na diversidade. E a diversidade nos irrita. Quando nós olhamos para o nosso umbigo, quando nós olhamos só para nós não nos maravilhamos, nós não nos deliciamos com as diferenças dos outros irmãos. Alguns de nós gostamos de músicas mais calmas, mais tranquilas, que não se bata a palma, que não tenha movimento. Outras gostam de músicas mais entusiasmadas, mais emocionantes. Mas é tão bom quando eu admiro essas pessoas de forma diferente, mas com o coração íntegro, com o coração devotado a Deus, louvando com todo o seu calor, com toda a sua intensidade. Nós temos preferências de comidas, nós temos preferências de roupas, desde que todas sejam indecentes, é claro. Nós temos preferências de formas de reunião. Alguns preferem estar sempre com 1 ou 2 pessoas, outros gostam da multidão. Isso é diversidade, isso enriquece a nossa vida. Então, quando eu abro mão das minhas preferências, mesmo assim, gostando, tendo as minhas preferências, mas quando eu abro mão em prol de me enriquecer com a alegria dos outros irmãos, eu promovo a unidade. Então, o desafio aqui, ligue-se. Mesmo que talvez tenha um certo desconforto, assim, ligue-se lá, chegue perto, curta, ria, se divirta, aprecie, encoraje, estimule as pessoas nas suas diferenças. Mas também temos um alerta: desligue-se. O que quer dizer isso? Enquanto estamos do lado de pessoas que professam a mesma fé em Cristo, a mesma salvação em Cristo, que têm a mesma perspectiva bíblica, o ensino bíblico sobre salvação, quem é Deus, quem é o homem, quem é Jesus Cristo. Então nós temos essa unidade, Deus nos uniu. Se existe essa fé, nós temos essa união com Deus. Mas agora, quando alguém nega que Jesus Cristo é Deus, nega que a salvação vem somente por Jesus Cristo, nega que a salvação é pela graça, então eu não posso estar ligado a essa pessoa. Ligado em comunhão íntima. Muitas vezes é impossível escapar de ter uma convivência com essas pessoas. E devemos tratá-las com maior respeito, com maior honra. Mas eu não posso ter aquela unidade espiritual com a pessoa, porque ela não professa a mesma fé. Então, no trabalho, vou ser respeitoso, vou ser companheiro, vou ser amigo, mas na intimidade espiritual, louvando junto, tendo aquele socorro espiritual, aquele compartilhamento espiritual, somente quem está ligado em Cristo.
Que bom que nós podemos aprender essas verdades. Que grande desafio, né? Principalmente talvez uma palavra ligada a essa mensagem. Sejam várias atitudes que podem danificar ou enriquecer os nossos relacionamentos. Que Deus o abençoe, que Deus me abençoe. Nós vamos orar agora por nós. Nós estamos sentindo, alguns de nós estamos sentindo tristeza nesses dias por não podermos nos encontrar tão facilmente. E principalmente pela preocupação que nós temos dos nossos familiares e preocupação também conosco mesmo, com os nossos filhos que estão cansados de ficar em casa. Logo após a oração, então nós vamos ouvir uma música, nós vamos cantar esse salmo novamente, com outro ritmo, mas nós vamos cantar em hebraico. Então é uma música muito simples, é fácil de pronunciar as palavras, é fácil de ler as palavras. Então cante, lembrando dessas verdades que aprendemos nesses salmos. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é um Deus de unidade. É um Deus trino, onde 3 pessoas subsistem num só ser. 3 pessoas que se amam, que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo amor, que têm os mesmos atributos. E o Senhor criou o homem e nós nos rebelamos contra Ti, mas o Senhor, com o seu amor, nos buscou com laços amorosos para nos alcançar. E nos alcançou através de Jesus Cristo. E formou a igreja. E está trazendo para a igreja pecadores, miseráveis, reconciliando-os contigo, reavivando eles, dando uma nova vida. E agora, Pai, nós vivemos como igreja. Nós vivemos como pessoas diferentes, com histórias diferentes, mas que querem e entendem a Tua graça. Nós queremos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito, que nos uniu em Cristo, possa nos capacitar a cada dia a entender a nossa miséria, entender para que nós consigamos entender o quanto somos mal, o quanto nosso coração não está interessado em glorificar o Senhor, mas está interessado em glorificar a si próprio. Pai, nós pedimos perdão, porque muitas vezes agimos com pessoas que, com nossas atitudes, com nosso egoísmo, com nossas palavras, nós ofendemos a unidade, a união que foi criada em Cristo. Pai, nos ajude a fortalecer a Tua igreja, a nos fortalecermos, ó Pai, para sermos úteis à Tua igreja, como pessoas que promovem a unidade, que vivem a unidade, que fortalecem um ao outro, como nós precisamos um dos outros, ó Pai. Nós estamos sentindo isso nesses dias. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos encorajar, proteger os nossos parentes, nossos amigos, que podem estar correndo risco de vida, risco de serem contaminados. Nos abençoe, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor dê uma boa semana para você, renovando a sua alegria, a sua esperança, o seu ânimo, protegendo-os de todo o mal. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações e os conselhos do Espírito Santo sejam comigo, com você e com toda a igreja, com todo o povo de Deus espalhado sobre a terra. Amém. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב ומנעים, שבת אחים גם יחד. הנה מה טוב, הנה מה טוב. יאללה יאללה ליי ליי ליי. הנה מה טוב, הנה מה טוב. יאללה יאללה ליי 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 ליי. הנה מה טוב ומה נעים,
אחים גם יחד. הנה מה טוב ומה נעים, שבט אחים